uma situação como essa, né? Em que você tem uma bissetriz dentro de um triângulo, vale essa relação que eu tô fazendo aqui, tá? Sempre, sempre, 100% das vezes, tá bom? Uhum. Então, é só você se lembrar disso. Aí vai, porque assim, o professor vai querer cobrar algo assim na prova, talvez. Então, show de bola. Agora, será que você consegue terminar aqui? Vamos lá. 4x², né? Do Uhum. primeiro, igual a 6 ao quadrado, que é 36. E o que que vai sair daqui? Trinômio quadrado perfeito. 9 mais 6x mais x², né? E quando aparece x², normalmente a gente resolve por Bhaskara. Então tem que passar todo mundo para a esquerda, beleza? Uhum. Daí igualar a zero, daí fazer Bhaskara. Será que você consegue? Ai, não sei. Pode tentar. Tenta aí. Lembra das partes da Bhaskara, é só jogar na fórmula, né? Delta é igual a b² menos 4ac. Depois, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Vai lá, força. Você sabe fazer Bhaskara assim. Boa sorte. Manda aí quando você terminar, tá bom? Nossa, eu acho que tudo aqui tá muito errado, porque eu não tô sabendo fazer essa conta, não. Olha só, né? Bhaskara é importante. Então, porque eu não sei se isso tá certo. É só a linha de raciocínio que eu consegui ter, porque eu não sei, não. Você não pode diminuir x de x². X² só diminui de x². Uhum. Coisa ao quadrado só diminui de coisa ao quadrado. Você pode pensar, mas isso é muito matemático, nada a ver. Você consegue diminuir a sua altura da área da sua casa? Não faz sentido, né? Uhum. Porque a área é uma coisa, a altura é outra coisa. A sua altura é medida em metros, a área da sua casa em metros quadrados. Então, não se mistura esse tipo de coisa. Não se mistura x normal com x², certo? Começou errado aí já. Então vai ficar 4x², vai todo mundo pro outro lado. Então vai ficar
menos 36, menos 9, menos 6x, menos x ao quadrado igual a zero. Agora dá para juntar, né? 4x quadrado menos x ao quadrado é 3x ao quadrado. Menos 6x, menos 36 menos 9 é quanto? É menos 45, certo? E agora, como todo mundo aqui é divisível por 3, vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 15. E agora você faz Bhaskara. O A é 1, o B é quem? Quem que é o valor do B aqui, você sabe? -2. Isso. E o C é menos 15. Agora vamos pro delta. Eu já escrevi o delta agora há pouco, era B quadrado menos 4AC. Então, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o C, que é menos 15. Então vai ficar 4. E aqui vai ficar 15 vezes 4, 60. Uhum. Então, 64, certo? Uhum. Então, agora a gente vai para a próxima parte da Bhaskara, que é menos B. Ó, eu vou querer que você preste muita atenção nessa parte aqui. Uhum. Por quê? Porque todo mundo erra essa parte, você não pode mais errar isso. Agora você está no ensino médio. Nós já identificamos que o B é menos 2. E aqui tem um sinal de menos. Então é Uhum. menos menos 2. Menos menos 2, entendeu? Sim. Porque o B é menos 2 e aqui tem um sinal de menos que é da fórmula. Nossa, eu fiquei Né? com uma raiva disso hoje à tarde. Ah, Que eu é fui fazer porque uma conta e eu tava errando por causa de um sinal que eu tinha esquecido de colocar, que era menos menos 12. Eu coloquei só menos 12, deu -8. Aí eu falei, o delta não pode ser negativo. é Ai, verdade. Bem, o delta ele até pode ser negativo, só que em situações muito específicas. Provavelmente aqui que você está pegando tamanhos de triângulos e coisas assim, realmente ele não pode ser negativo. não, eu fiquei com raiva, porque daí depois quando eu percebi que eu tava fazendo errado, nossa, que ódio. Sim, cuidado. Então, viu? Você sabe fazer as contas, só precisa ter confiança. Você errou sinais nas outras aulas justamente por falta de confiança. Você sabe fazer, você sabe? Uhum. Ó, 2 menos 8 dividido por 2 tem que pegar o negativo e o positivo, né? Então vai ficar Uhum. menos 6 dividido por 2 menos 3. E aqui, agora vamos pegar o positivo. 2 mais 8 dividido por 2, Sim. 10 dividido por 2 dá 5. Ok? Então, veja, de novo, aquela análise que você estava me falando agora há pouco. O delta não podia ser negativo, porque nós estamos falando de coisas com tamanhos reais. Então, Uhum. não poderia ser negativo. Aqui é a mesma coisa, a gente não vale uma resposta como essa aqui, menos 3 para nós, né? A princípio não vale, né? Do que a gente está falando aqui. Está falando de um tamanho, não existe tamanho negativo, né? Uhum. Então, o x é 5, beleza? Uhum. Era disso que eu estava falando? Era. Então, o x é 5, ok? Uhum. Ok. Então, veja o que deve. Olha só, né? Que conta longa. Por quê? Porque primeiro a gente teve que fazer a identificação do fato de ter uma bissetriz, então vale essa relação de proporcionalidade, ok? Isso vai Uhum. valer sempre, sempre. Então eu recomendo que você decore ela, né? Os dos lados estão divididos e os cantos do triângulo aqui também estão divididos. Uhum. E tu pode colar, fazer multiplicação cruzada, etc. Foi o que eu fiz aqui e cheguei nessa expressão, CB igual a 2x. Só que isso não resolve ainda porque nós temos o x. E se a gente tivesse o valor do CB já, né, nós já conseguiríamos encontrar quem é o x. Sim. Mas a gente não tem, então a gente teve que buscar uma outra forma de encontrar o CB, né, ou o x que seja, na Pitágoras. Porque Uhum. pode usar o teorema de Pitágoras, porque a gente vai obter uma expressão que envolve de novo o CB e o x. Daí é só fazer a substituição. Sendo CB igual a 2x, ó, no lugar de CB eu coloquei 2x, agora eu tenho uma equação só com x, que é o que eu estou procurando. Então, Uhum. vou vir, pareceu uma equação de segundo grau, Bhaskara. Aí resolveu a Bhaskara. Ok? Ixi, vamos para a próxima. Ah, bem, você me enviou outras questões. Tu quer fazer essa aqui? Não, pode pular para as outras que já são do livro de matemática C, porque tem um pouquinho mais de coisa. Ah, A matéria da prova é grandezas, diretamente, inversamente proporcionais e progressão aritmética.
Vamos ver essa Essas aqui. coisas, meu problema com matemática C é sempre entender o que é para eu fazer, porque essas questões para mim são muito confusas. Muito confusas. Vamos tentar entender o que está rolando aqui. Sabe-se que 21 mililitros de um medicamento devem ser administrados a um paciente ao longo de 3 dias, de tal forma que as dosagens diárias a serem administradas sejam diretamente proporcional a 2, 5 e 7 nessa ordem. Muito bem. Você vai passar para o medicamento nessa ordem. Vai ter uma que vai ser 2, a outra vai ser proporcional a 5, a outra vai ser proporcional a 7. É a mesma proporção. Ao todo, isso aí tem que dar 21. Muito bem. Então, como é que vai ficar aqui? Não é difícil, não. Você só precisa criar uma equação, né? Vamos lá. Ó, proporcional a 2, 5 e 7. É uma mesma dosagem, uma mesma quantidade. Vamos dizer assim, é uma quantidade que no primeiro remédio vai ser proporcional a 2, no outro remédio vai ser proporcional a 5 e no outro a 7. Então, como o último é 7, é esse que vai ter mais remédio, por exemplo. E aqui vai ter menos remédio. Então é bem simples, é só você falar que é 2x mais 5x mais 7x. Isso aqui tudo somado, né? Sendo x a quantidade de remédio que a gente está buscando. Ok? Uhum, Tudo isso somado tem que dar 21. Então virou uma conta muito simples de isolar x, entendeu? Será que uhum. você consegue encontrar o valor do x aqui pra gente? Eu acho que sim. Então, beleza. Veja que você vai encontrar o valor do x. Então, quando você encontrar o valor do x, você me fala, que daí eu te mostro o que você precisa fazer para terminar a conta. Terminar o problema, né, que está sendo pedido aqui. Meu X deu 1,5. Exato. X é igual a 1,5. Então, como serão as dosagens diárias em mililitros, né? Você quer descobrir quanto que é isto, ou seja, desse primeiro remédio, vamos chamar de remédio A, remédio B e remédio C. Então, a única coisa que você precisa fazer é multiplicar os números que estão sendo ditos ali por 1,5. Então, por exemplo, quanto é 2 vezes 1,5, né? 2 vezes 1,5 é 3. Então, o primeiro remédio é 3 a medida que você tem que dar. Então, já não é essa, já não é essa, já não é essa. Certo? Uhum. O outro remédio vai ser 5 vezes 1,5. Quanto que dá 5 vezes 1,5? 7,5. 7,5. Isso. Então, já não é essa. A resposta certa é essa. Beleza? Uhum. Era bem simples. Você só tem que entender que quando rola essas coisas de proporcional, você tem que criar esta formulazinha, beleza? Sim, essas coisas muito simples que eu tô revendo agora no começo do ensino médio, eu não entendo muito bem, porque a minha escola antiga era muito leve, assim, a questão de matemática. Aí todo Entendi. mundo entende e eu não me sinto uma idiota. Se não se sinta idiota, é normal. Agora você tá tendo aula comigo, vai dar tudo certo. E você tá aprendendo as coisas rápido aqui, talvez é por falta de esse gap mesmo, né? É difícil cobrir esse gap. Nossa. Principalmente falta confiança, mas eu tô te falando, você sabe fazer as contas mesmo. Bem, aqui ó, mesmo esquema, tá? Mesmo esquema que a outra conta. Olha só, tá falando de 8, 5, 7, é bem parecido. Beleza? Eu não vou falar nada, tenta resolver essa aí, tá? Tá. Eu vou te enviar o louco. Volta. Volta! Ah, mano, bagulho bugado. Eu quero te mandar, né, o que nós estávamos fazendo. Ó, muito bem. Agora deixa eu voltar para cá. A questão que você tem que resolver é esta. Vou te enviar o que a gente fez e você já entendeu. Vai ter que criar uma equaçãozinha e encontrar o valor do x. Ok?
Hum. Descobri. Descobriu quem é o valor de x, é? Uhum, 64. 64, muito bem. Daí ele está perguntando, quanto receberá cada uma se a divisão for feita em partes diretamente proporcionais a 8, 5, 7? Então, o que que você precisa fazer? 64 vezes 8, 64 Eu vezes já 7. fiz. Aí deu quanto? O 8 vezes 64, 512, 5, 320 e 7, 448. Certo. Agora ele está falando aqui, ó, a divisão for feita em partes inversamente proporcionais a 5, 2 e 7. Muito bem. Inversamente proporcionais, daí o que que vai acontecer? O número vai ficar na parte de baixo, né? Você fez 8 vezes x, mais 5 vezes x, mais 7 vezes x, igual a 1280, certo? Uhum. Agora, como é inversamente proporcional, toda vez que a gente escuta essa palavra inversamente proporcional, tem divisão. Então vai ficar x dividido por 5, mais x dividido por 2, mais x dividido por 10, igual a 1280, ok? Tá, Então é a continha de fração, somar fração, beleza? tá bom. Tá bom, vai lá. Ai, ai. Gente, eu odeio conta com fração. Você precisa fazer o mínimo múltiplo comum. Sim. E o Ai, mínimo múltiplo comum de 5, 2 e 10 é o próprio 10. sim. Então, força.
Eu não tô conseguindo fazer. Coisa. Qual que foi o problema? Eu não lembro nada de conta de fração, nada, porque eles não reviam comigo no. Você vai falar isso pra sua mãe depois, que você tá com problema numa matéria do 7º ano, 6º ano, para Uhum. que você não pegue exame e coisas assim, a gente tem que fazer aula semanal, pô. Aí Então, você vai eu revisar essas coisinhas e não vai ter problema na escola com as matérias novas, entendeu? sim, porque eu já tentei rever essa matéria 400 vezes em casa. Só que no sexto ano e no sétimo ano eu fiz EAD, né? Que eu tava na Uhum. pandemia. E eu É, dormi em todas as aulas. E aí eu não certo. prestava atenção em nada. E aí eu perdi muita matéria. Muito, muito, muito. Perfeito, é natural. O pessoal que ficou EAD aí tá com uma defasagem intensa. Bem, ah, eu vou explicar brevemente aqui o que você precisa. O que você precisa para resolver esse problema. Para falar sobre mais detalhes de frações, a gente faz isso outro dia. Agora, você já sabe que tem a ver com o mínimo múltiplo comum. Sim. Então, 5, 2, 10. Você faz a continha e descobre o mínimo múltiplo comum rapidinho. Dividiu, e que divide por 5. Todo mundo virou 1, acabou. Agora você pega os numerozinhos ali e multiplica. Encontramos que o mínimo múltiplo comum é 10. Essa é a parte fácil. Sim. A parte difícil vem agora. Bem, difícil, né? A parte inteligente vem agora, que é o seguinte. A gente faz o mínimo múltiplo comum porque a gente precisa que os denominadores sejam iguais para somar ou para dividir. Eu Sim. vou. Desculpa, para somar ou para diminuir. Eu vou te explicar o porquê. Bem rápido, para que tu use essa lógica quando for resolver continhas. Imagina que você vai na pizzaria com uma amiga e você come uma pizza, né? Ou melhor, você come um pedaço de pizza. Tá aí um pedaço de pizza. Você comeu um pedaço de pizza. E a sua amiga também comeu um pedaço de pizza. Daí vocês chegam em casa e perguntam pra vocês quantos pedaços de pizzas vocês comeram. Se você dizer que comeram dois, não faz sentido. Porque o seu pedaço é maior que o dela. Você comeu um pedaço de uma pizza que foi cortada em duas, certo? Uhum. Enquanto a sua amiga comeu um de uma pizza cortada em quatro. Não dá pra somar essa coisa desse jeito. Dizer assim, ah, comemos dois. De alguma forma, você precisa reescrever este problema para que a soma faça sentido. E o negócio é o seguinte: você vai pegar e vai cortar a sua pizza no meio. Agora você pode dizer que comeu dois pedaços de uma pizza cortada em quatro, certo? Uhum. Veja que quando a gente cortou ela no meio, então virou 2 quartos, beleza? 2 quartos mais 1 quarto. 2 quartos mais 1 quarto dá 3 quartos. Ok? Uhum. A gente só conseguiu fazer essa soma porque os denominadores estão iguais. Agora você pode dizer que vocês duas juntas comeram 3 pedaços de pizzas que foram cortadas em 4 pedaços, certo? Uhum. Isso. Ah, show de bola. Então a ideia é essa, tá? Então a ideia é você entender que o número de baixo ele só indica a quantidade de que o inteiro foi cortado. Então é por isso que a gente já não pode somar direto essas coisas aqui. É por isso que a gente precisou fazer o mínimo múltiplo comum. Porque é o mínimo múltiplo comum que me diz qual é o número que eu, vamos dizer assim, qual é o número de pedaços que eu preciso na minha pizza, entendeu? Para eu conseguir Então, somar esses pedaços de pizza aqui, eu preciso que as pizzas estejam cortadas em 10 pedaços. Entendeu? então, eu tava tentando lembrar se eu precisava, tipo assim, aquele negócio de dividir pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos fazer isso sim. Isso é só mais uma parte da conta. A primeira coisa que você tem que entender é isso que eu estava te falando, beleza? Uhum. Agora, veja que naquela coisa que estava aqui, que eu mandei para ti no WhatsApp, eu multipliquei por 2 em cima e embaixo. Porque eu sabia que se eu multiplicasse por 2 viraria o denominador que eu precisava, que era o 4. Só que eu Uhum. não posso multiplicar só embaixo, multiplica em cima também. Uhum. Senão eu não, vamos dizer assim, eu não teria comido a mesma quantidade de pizza. Um meio é a mesma coisa que 2 quartos.
É a mesma quantidade de pizza, só está escrito de uma forma diferente, né? Comer pedação aqui ou ele cortado em dois dá no mesmo, né? Uhum. Agora, por que que eu tô falando tudo isso? Porque a gente já entendeu que o denominador tem que ser 10. Daí você se pergunta, qual é o número que eu multiplico por 5 para virar 10? É o 2, certo? 2 em cima e 2 embaixo, então. Qual é o número que eu multiplico por 2 para virar 10? É o 5. 5 em cima e 5 embaixo. E eu preciso multiplicar alguma coisa por 10 para virar 10? Não, né? Não. Se eu quiser, eu posso ser bem tosco e multiplicar 1, mas inútil. Então vai ficar 2x sobre 10 mais 5x sobre 10 mais x sobre 10 igual a 1280, certo? Uhum. Então agora dá para juntar todo mundo, porque agora todo mundo está sobre o mesmo denominador. Que nem a gente somou os pedaços de pizza, vamos somar agora os x's. 2x mais 5x mais x dá 8x, certo? Uhum. Igual a 1280. E agora, como nós queremos isolar o x, o 10 passa multiplicando e o 8 passa dividindo. Uhum. Lembra disso? Sim. Então, tá bom. Você tem que fazer essa conta aí. Sim. Então, se você quiser fazer ela, eu recomendaria você escrever essa conta dessa forma, olha só, 1128 vezes 100 dividido por 8. Né? Porque o número aqui de cima é 128 vezes 100. Uhum. Daí fica um pouco mais fácil. Você pode, por exemplo, agora dividir o 100 por 8 ou dividir o 128 por 8. 128 por 8 é 16. Ok? X igual a 16 vezes 100. Ou seja, 1.600. Uhum. Então, x é 1.600. Muito bem. Então, agora, como ele quer saber a quantidade aí que vai para cada, você vai lembrar que tem que fazer que nem o que você fez agora há pouco. Você havia multiplicado por 64, né? Aqui você Uhum. vai ter que pegar para a pessoa A, pegar o 1.600, dividir por 5. Aqui você vai dividir por 2. Aqui você vai dividir por 10. Ok? Uhum. Isso aí. Então, faça isso para terminar a conta, tá bom? Quando você chegar, então, nas três divisões aí, as três respostinhas, você me fala. Só um segundinho, eu preciso mostrar um negócio ali, só um segundinho. Já volto. Uhum.
Voltei, minha filha. Quando tiver a resposta, fala. Eu já fiz. Quais que são as respostinhas? Por 5 deu 320, por 2, 800 e por 10, 160. Muito bem. Vamos para a próxima. Então, as outras questões, eu não sei, eu acho que eu te mandei mais uma de grandezas proporcionais, mas as duas últimas são de progressão aritmética. Então, se você quiser passar, Claro. porque também tô com um pouco de dificuldade. Um pai deseja dividir 800 conto com seus filhos de 10 e de 15. Em quantias diariamente proporcionais às suas idades? Bem, de novo tem esse esquema de proporcionalidade, né? Então, eu acho que essas agora eu consigo fazer. Ah, então tu tá falando não dessas, tu tá falando dessas aqui. Isso. Ah, tá. Essa 4 aí, que eu não consegui fazer. Tá. 4. Em uma PA, progressão aritmética, o 11º termo é o 25 e o 19º termo é o 113. Determine o A6. Ele quer saber qual é o sexto termo. A gente só sabe o 11º termo e o 19º termo. Uhum. Beleza. Então, a gente tem que entender um pouco dessa matéria. Essa matéria, ela tem uma fórmula. Então, Sim. você precisa decorar essa fórmula. Então, deixa eu pôr aqui. E... Show. A fórmula, essa fórmula aqui, olha só. AN, ou seja, o valor do enésimo termo da posição que você quiser, né? Uhum. Por exemplo, aqui é a 11ª posição, aqui é a 19ª posição. Então, o enésimo termo, a posição que você quiser, é igual ao valor do primeiro termo, mais o valor da posição que você quer, menos 1, vezes a razão. E a razão, acredito que você saiba, é o quanto muda de um termo para o outro, né? Na sequência. Sim. Então, por exemplo, na tabuada do 2 aqui, qual que é a razão? A razão é 2, porque de um termo para o outro soma 2, né? Uhum. Soma 2, e assim vai. Ai, o que me irrita dessas matérias é porque, tipo assim, a teoria parece muito fácil, só que daí eu vou fazer o exercício e eu me perco. Foco. A gente quer o A6. Então, se eu fosse simplesmente escrever aqui, ficaria como? A6 igual a A1, que eu não sei quem é, mais 6 menos 1 vezes R, que eu também não sei quem é. Então, em outras palavras, a gente concluiu que para encontrar o valor do A6, que é o que o problema pede, a gente precisa do valor do A1 e do R, certo? Uhum. Agora, como é que eu posso encontrar o valor do A1 e do R? Eu posso usar as duas informações que o enunciado me deu. Por exemplo, A11. A11 é igual a 25. Só que ele também é igual a 1 mais 11 menos 1 vezes R. Concorda comigo? Uhum. Eu simplesmente estou jogando a fórmula aqui. Então eu posso dizer que o A11, que é 25, é igual a 10 a 1. Aqui é, desculpa, falei besteira. É a 1 mais, né? Então é a 1 mais 10 R, ok? A 1 mais Uhum. 10 R. Isso para 11. E agora para o A19, mesmo esquema, né? O A19 é 113. Então vai ficar 113, que o A19 é igual a A1 mais 19 menos 1 vezes R. Ou seja, 113 igual a A1 mais 18R. Ok? Uhum. Então eu tenho duas equações com duas incógnitas. O que você vai ter que fazer aqui é de novo uma coisa da época da pandemia, que é resolver o sistema. Nossa, eu odeio isso. Força. Jesus. Mas tá bom, vou tentar. O que você vai fazer Posso? aqui? Não, eu te digo o que tem que Toma? fazer. Ó. Nesse tipo de situação, que é progressão, você vai ter uma colher de chá, que é o seguinte: você sempre vai poder subtrair as duas equações que você obter. Sempre. Daí facilita, porque fica bem rápido de achar a resposta daí. Ok? Só deixa eu escrever aqui mais bonitinho. Então, mas não seria mais fácil fazer com soma, porque, tipo, o número de cima é menor que o de baixo? Poderia, mas eu troquei os lados aqui para
poder Tá fazer bom. com subtração mesmo. Então a ideia aqui é sempre subtrair, por quê? Porque quando você subtrair, o A1 vai desaparecer. É porque é A1 menos A1. Então por isso que não seria legal fazer com soma, entendeu? Mas de toda forma, Tá. a questão é que você precisa sumir com A1 para achar o R. Então, bem, o que eu quero dizer para ti é que só vai sobrar um número aqui, né? E 18 menos 10, R vai sobrar só alguma coisa com R aqui. Quanto que é 113 menos 25? Hum, oito- 88? 88. Isso. Pô, você foi rápido. Aqui isso desapareceu, some, não coloca. 18 menos 10. Ah, mas tem um mais aqui, não importa. É 18 menos 10, Uhum. sacou? Tá. Ou melhor, mais 18 menos mais 10. Eu posso passar o 8, em vez de passar o 88, posso passar o 8, né? Por quê? Porque vai ficar 88 igual a 8R, né? Não. Sim, 88 igual a 8R. Só que passar o 8 eu não entendi. Então, não tem que Porque dividir. o vai dividindo, né? Isso que você quis dizer, né? Isso. Então, beleza. Então significa que a razão é 11. Encontramos a razão, encontramos o valor da razão. O que muda de que aumenta de um termo para o outro, aumenta em 11. Agora, Uhum. lembre-se que a gente estava querendo resolver isso aqui, olha só. Tá. O A6. Eu preciso da razão, ok, mas eu preciso do A1 também. Como é que eu vou encontrar o A1? Eu posso, por exemplo, pegar essa fórmula agora aqui, ó, E substituir. e substituir o R, exatamente. Uhum. E o R é 11. Então agora é contigo. Encontra o valor do A1 aí para mim, por favor. Uhum. Tô achando esquisito, tá dando número com vírgula. É... Não, né? Acho que você tá viajando. Por quê? Porque não tem soma e divisão aqui. Não tem divisão aqui. Então não tem por que dar número com vírgula. 10 vezes 11 é 110, certo? Uhum. O 110 está somando. Ai. E aí tá subtraindo, certo? Uhum. Então, cuidado. Atenção, atenção. Respira fundo. Eu que tô Ai. morrendo da asma aqui, você que não tá respirando fundo, vai ficar 85. Menos 85, na verdade, o A1. Uhum. Tudo bem da negativo, tá? Então, agora que a gente já encontrou o A1 e o A6, e o R, nós fizemos tudo isso para encontrar o A6. Uhum. Então, agora é só você jogar menos 85 aqui e 11 aqui para encontrar o valor do A6, beleza? Uhum. Então, faça isso aí. Quando chegar na resposta, me diga. Diga então, diga então. Deu menos 30. Menos 30, o A6 é menos 30. Muito bem. Viu, ó? Você consegue. Vá na fé amanhã. Eu recomendaria que você refizesse tudo que a gente fez hoje, né? Pelo menos relesse, tá bom? Sim. E eu vou E ficar estudando até 4 horas da manhã. eu recomendaria que você dormisse melhor. Você acorda a que horas amanhã? Amanhã, 6 horas. Não, não faça isso então. Vá dormir no horário normal. Você já está bem. Só dá uma revisada É, no que nós conversamos e tal. Não tem segredo, tá bom? tá bom. Então, Tá até bom. quarta aqui, sexta-feira tem física de novo. É quarta, valeu.